jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós. E aqui ao meu lado está o professor Dr. Jack Brandão. Tudo bem, professor Jack? Tudo bom, Mari? Estamos aí de novo e vamos que vamos! Pois é, pessoal, hoje estamos trazendo mais uma vez um tema polêmico, isso mesmo, que está dividindo muitas opiniões. Você já ouviu falar na expressão revisionismo cultural? Ouviu? Não? Bom, fiquem tranquilos que nós vamos explicar tudo para vocês, mas já adianto aqui que se trata de uma espécie de, digamos, reconstrução do passado a partir do contexto atual. Ficou confuso? Não entendeu muito bem? Calma que nós vamos explicar. E esse movimento está afetando a literatura, o cinema, a música, e o professor Jack tem muitas questões a nos trazer a respeito do revisionismo cultural, não é, professor? Nossa, mais uma polêmica. Daqui a pouco eu acho que vou ser cancelado por todo mundo, viu, Mari? Bom, mas as polêmicas servem para ser debatidas. E antes de mais nada, já pedimos aí que você se inscreva em nosso canal, comentem, compartilhem e deem a sua opinião. Concordando ou não conosco, o debate ele é sempre benéfico para todos nós, né, professor? Exatamente, não adianta fazer como algumas pessoas criticam. Tivemos o último vídeo aí, falando um monte de palavras. Ele não explica por quê. Poxa, é legal que a gente debata. A ideia do canal sempre foi essa: levar a debate, levar a pessoa ao conhecimento, levar a pessoa a sua própria vontade, seu próprio conhecimento, que seja construído juntos. E essa ideia é a mais importante para nós. Exatamente, então fiquem ligados aí que estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Roda a vinheta! Bom, pessoal, como nós falamos aqui no começo deste vídeo, o revisionismo cultural é um tema polêmico por trazer questões envolvendo uma abordagem crítica sobre obras literárias, filmes e canções que, dentro do contexto atual, traria questões racistas, homofóbicas, entre outros termos pejorativos, preconceituosos. Bom, para entendermos mais sobre o revisionismo cultural, eu gostaria, professor, que você explicasse mais aprofundadamente o que é esse movimento e de que forma ele pode impactar fortemente na maneira como enxergamos tanto a história quanto a cultura. Conta aí pra gente. Bom, Mari, é muito importante nós pensarmos o seguinte: o revisionismo, ele busca, como o próprio nome diz, uma revisão. Ou seja, ele busca com que a história seja revista, com que a literatura seja revista, com que as artes plásticas sejam revistas, com o intuito de minimizar os efeitos maléficos que essa literatura ou que essa arte vai induzir determinadas pessoas sobre determinados grupos sociais, sobre determinados gêneros, sobre determinadas classes sociais, e aí vai. Se por um lado a ideia é extremamente boa, e porque na realidade nós não podemos aceitar, enquanto numa sociedade já no século XXI, temas como racismo, como a homofobia, como a misoginia, como se fossem banais, como se fossem naturais. Tais temas não podem ser naturais. Nós não podemos aceitar mais a ideia misógina de que o homem é superior à mulher, por exemplo, que a mulher é um ser inferior ao homem, como muitas pessoas ainda hoje pregam, principalmente muitos grupos religiosos, que buscam, na interpretação bíblica, por exemplo, elementos para corroborar a sua misoginia, dizendo que a mulher, segundo a Bíblia, tem de ser inferior ao homem. Isso, para nós, hoje, é um contrassenso. Sim, nós devemos buscar rechaçar tais atitudes da sociedade e, de modo especial, das obras de hoje. O que eu quero dizer com isso? Quando eu busco o revisionismo e busco apagar tais imagens, tais mensagens, tais escritos de obras pretéritas, de obras do passado,
nós estamos, para mim, incorrendo num gravíssimo erro, porque nós não podemos simplesmente pegar uma borracha e apagar o passado. Nós já fizemos alguns vídeos aqui, eu vou até deixar o card aqui, sobre a questão do próprio Borba Gato, quando uma pessoa, um ativista, quis queimar uma estátua aqui em São Paulo, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Nós não podemos apagar o passado, porque o passado já passou, o passado já está aí, mas nós temos de aprender com o passado a não cometer os mesmos erros. O que nós estamos vendo de um tempo para cá é que há muita vontade de apagar tudo como se isso bastasse. E o mais importante que são esses valores humanos, que é mostrar que não deve haver divisão entre os seres humanos, por quê? Nós somos apenas uma raça. É muito importante nós lembrarmos isso. Não existem raças humanas. Existe uma única etnia humana, uma única raça humana. Não é a cor da pele, não é o formato dos olhos, não é a cor do cabelo que vai indicar se a pessoa é superior ou inferior. Tais ideias, porém, eram muito comuns, por exemplo, no século XIX, na segunda metade do século XIX. E é muito importante que nós tenhamos acesso a esse material, que nós possamos realmente ler esse material, conhecer esse material para evitar cenas esdrúxulas, como nós vemos todos os dias. Quando nós, principalmente as pessoas pretas, ao passar na rua, têm medo de ver um carro de polícia, porque seguramente ela vai ser parada pela polícia, que tem olhos para a cor da pele. Isso é muito absurdo no século XXI. Não é a cor da pele que vai indicar se a pessoa é ou não criminosa. Não é a opção de gênero, muitas vezes, que nem sempre é uma opção, pelo contrário, não é o gênero da pessoa que vai dizer se ela é boa ou é ruim. Então, é isso que nós queremos aqui falar sobre essa questão do revisionismo. Então, esse revisionismo, ele busca exatamente isso, apagar das obras artísticas todas as marcas que aludem ao racismo, ao preconceito, qualquer que seja, de raça, de religião, de compleição física, de opção sexual e aí vai. Então, é simplesmente apagar, como se isso bastasse para a sociedade. O que, para nosso ver, é um contrassenso. E vamos explicar por quê. Aguardem aí. Bem interessante essas colocações, professor, porque muitos podem pensar que o revisionismo ele vem no sentido de combater preconceitos e ele pode ter o efeito contrário. A fala do professor deixa isso muito claro, que a partir do momento que a gente apaga o passado, como nós vamos ter contato com aquilo que não deve ser repetido? Nós devemos ter conhecimento. Aí eu cito até um exemplo da própria Alemanha, que a Alemanha não apagou o nazismo, pelo contrário, ela reforça aquilo que não deve ser repetido na história. Mas como a gente vai saber o que não deve ser repetido se nós não temos contato com o passado? E também entender o contexto da época. E aí a questão que eu quero chegar referente à literatura, professor. Queria até que você traçasse aí um paralelo entre a função da literatura e essas críticas que estão fazendo hoje com diversas obras literárias. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos críticos aí às consagradas obras de Monteiro Lobato, por trazer questões, por trazer termos que hoje são considerados racistas, então estão defendendo aí uma reescrita das obras de Monteiro Lobato. Há também outros autores como Allan Kardec, e não só aqui no Brasil, como no mundo de modo geral. Nós temos aí o Ian Fleming, também de 007, vejam só, pessoal, que também recebeu determinadas críticas. Nós temos o autor da Fantástica Fábrica de Chocolate e diversas outras obras que estão defendendo a retirada de determinadas expressões, a reescrita. E eu queria, professor, que você fizesse uma avaliação aí sobre tudo isso a partir da função da literatura. Bom, Mari, isso é muito importante nós lembrarmos. O que é literatura na realidade?
Quando nós falamos, é muito fácil nós falarmos em literatura, se fala em literatura, mas o que é na realidade a literatura? A literatura é a expressão artística por meio da palavra de um povo que está inserido num determinado espaço e sob a égide, vamos dizer assim, de um determinado tempo. O que isso quer dizer? Determinados povos, em determinadas épocas, em determinados lugares, eles vão escrever aquilo que eles sentem, aquilo que eles veem, como eles enxergam o mundo, como eles veem a sociedade que eles estão inseridos. Então é algo extremamente complexo e não é simplesmente o que? Por meio de uma borracha que eu vou mudar essa situação. O que eu quero dizer com vocês? Quando nós pegamos um exemplo, a Bíblia, e está lá no livro do Gênesis que uma determinada personagem bíblica dormiu com as filhas embebedam o pai. Por quê? Porque o pai não tinha mulher e o pai precisava de uma linhagem, vamos dizer assim, precisava de filhos. As filhas de Ló então fazem isso, embebedam o pai e transam com o pai. Transam com o pai para ter filhos. Então isso para nós é algo aberrante, é algo inaceitável. Porém, dentro de um contexto social, dentro de um contexto literário, dentro de um contexto cultural, isso poderia ser possível, como ocorreu muitas vezes no Egito Antigo. A relação consanguínea era algo natural. Os irmãos tinham relações entre si, porque eles não queriam dividir o poder com outras famílias. Então, essa visão do todo deve sempre ser lida, compreendida, para que nós possamos ver na totalidade o que este texto literário significa. Quando eu simplesmente quero apagar esses vestígios, eu estou apagando ou tentando apagar uma parte da história. Para que vai me servir esse texto? Praticamente para nada. O que torna, por exemplo, um texto clássico de um texto não clássico é exatamente a perenidade do texto. Quanto mais um texto literário ele permanece ao longo dos anos, maior é a chance de ele se tornar um clássico. Como eu posso simplesmente destruir o texto literário de qualquer autor porque eu não aceito as palavras que lá estão? É um contrassenso. Por que é um contrassenso? A realidade deveria ser o quê? Diferente. O professor, a escola, a sociedade deveria realmente ler esse livro, ler esses textos de uma forma crítica. Porém, a própria escola se exime muitas vezes dessa obrigação. Muitas vezes os professores de literatura se eximem dessa obrigação. É mais fácil eu passar um livro para o aluno e fazê-lo ler sozinho. Só que o que acontece? Como é que eu posso pegar um texto clássico e fazer o aluno ler sozinho? Isso já é um contrassenso desde o início. Então, a ideia de pegar determinados livros e determinados autores e simplesmente apagar esses pontos obscuros dele faz com que nós não aproveitemos a totalidade do texto literário. Porque o texto literário é um documento temporal, é um documento que vai mostrar como a sociedade enxergava as pessoas num determinado tempo. E isso pode sim ajudar muito mais do que eu simplesmente apagar esses incômodos textuais. Isso é muito bom, de modo especial, para as editoras. Isso é muito importante pensar. Por que as editoras estão correndo com isso? Porque hoje é muito mais fácil os autores serem cancelados
e essas obras mofarem nas estantes das livrarias, do que o contrário. Muitas vezes você não está pensando no legado do escritor, mas você está pensando exatamente sob o ponto de vista comercial. E isso é extremamente ruim. Um exemplo é a própria obra do Monteiro Lobato. Não esqueça, Monteiro Lobato foi um grande autor brasileiro daquele momento que nós chamamos de pré-modernismo. Antes do modernismo, ele já era um autor considerado moderno pela sua inovação linguística e a sua inovação no campo literário. Só que Monteiro Lobato era um homem de seu tempo. Não se esqueçam que ele era filho de fazendeiro, neto de fazendeiro. Era uma pessoa que vivia numa região aqui em São Paulo extremamente rica, que é o Vale do Paraíba. É óbvio que a sua cabeça era uma cabeça muitas vezes escravocrata, mesmo ele já estando no século XX. Então, para nós, enquanto leitores, para nós, enquanto pesquisadores, o seu texto, ele nos remete àquele momento ruim da história, que nós podemos dizer, mas que nós podemos mostrar para os nossos alunos, que nós podemos mostrar para nossos filhos. Era assim que aquelas pessoas viam, e é assim que nós não podemos enxergar mais a realidade daqui para frente. Eu acredito que isso dá mais trabalho, sim, mas isso é muito mais eficiente do que simplesmente borrar. O mesmo nós podemos falar, por exemplo, do Dole, que é um autor galês que fez a fantástica Fábrica de Chocolates. Hoje, toda a sua obra está sendo colocada de cabeça para baixo e estão mudando tudo. Você peca ao fazer isso. Não porque você está fazendo aquilo que seria correto, mas porque você macula uma obra que está parada. Muitos autores dizem, não, a obra literária é como a língua, ela é viva. Mais ou menos, a obra literária nem sempre é viva dessa maneira. Daí o surgimento dos clássicos, pessoal. Nós temos de entender isso, é diferente. Como eu já vi muitas pessoas falando, como a própria neta do Monteiro Lobato fala isso. O próprio Monteiro Lobato, ele fez isso, ele fez um revisionismo dele em 47. Ótimo, ele é o autor. Enquanto autor, ele pode fazer isso, ele deve fazer isso. O próprio Monteiro Lobato, ele fez o seu culpa-meia ao deixar claro que o Jeca Tatu não era aquele infeliz vagabundo preguiçoso como ele havia colocado em seus livros, mas ele era um doente da própria realidade que ele estava inserido. Eis a questão, isso é muito diferente. E o mesmo vale para outras obras. Vamos ver o Ian Fleming, por exemplo, o autor do 007. Estão mudando também as suas obras, assim como de Agatha Christie também. Poxa, você está maculando essas obras. Daqui a alguns anos, nós vamos ver o grande problema que é. Nós não podemos esconder o mundo das nossas crianças. De modo especial, essa perversidade. Como você bem falou, Mari, nós temos a Alemanha é um exemplo claro. A Alemanha faz questão de não esquecer as atrocidades do nazismo, faz questão de não esquecer. Diferentemente do Japão, que até hoje não pediu desculpas, por exemplo, a todos os países que invadiu e que dominou e que sequestrou e que fez atrocidades piores do que os nazistas na Alemanha. Então é muito importante nós pensarmos isso. Esse revisionismo mais prejudica, sob o meu ponto de vista, do que ajuda na própria literatura. Ajuda, sim, as editoras, as livrarias a vender mais essas obras. Mas nós não podemos esquecer, um exemplo claro, é a própria questão do próprio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato já não vendia há muito tempo. E eu não esqueço, foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. Quando mal nem estava alfabetizado ainda, minha mãe deu a coleção do Monteiro Lobato, ainda da Brasiliense, que era a sua editora. E até hoje eu tenho ela aqui, no meio de tantos livros. Então é muito importante nós sabermos isso. E eu li, eu amava o Monteiro Lobato. Hoje os jovens não leem. Então o que nós temos de fazer realmente é uma cruzada para a leitura.
Isso nós precisamos fazer, que eu acho que é muito mais importante do que simplesmente borrar o passado. Isso, para mim, Jack Brandão, isso é muitas vezes inócuo. Realmente, professor, é uma questão bem complexa, como você bem colocou. O autor, no caso Monteiro Lobato, fez um revisionismo, mas ele é o autor. Agora, quando outras pessoas começam a mexer na obra, corre-se o risco até mesmo que essa obra perca a sua identidade. E nós estamos falando aqui de literatura, mas como eu disse no começo deste vídeo, o revisionismo ele está implicando em várias outras áreas. Nós temos o cinema, um exemplo que eu vou dar aqui é o clássico, né? Quem não viu o famoso E o Vento Levou? Pois é, o filme ele foi tirado do ar no ano de 2020, depois que George Floyd ele foi brutalmente assassinado nos Estados Unidos, né? Não sei se todos se lembram aí. E ali ficou claro que foi um preconceito mesmo da forma que tudo aconteceu. E naquele ano eles resolveram tirar o filme do ar e depois ele voltou com algumas explicações, enfim, porque o filme tinha ali questões racistas, né, como os críticos levantaram. E uma discussão que já vem aí acontecendo há um tempo é sobre as famosas canções infantis também que nós conhecemos, as canções de ninar. Um exemplo que eu vou dar aqui é aquela clássica música, né? Atirei o pau no gato. Muitos já estão dizendo que esse tipo de música não deveria ser mais colocada para as crianças porque está incitando a violência. O que, é que você tem a nos dizer também, professor, sobre essas outras áreas aí que vão muito além da literatura? Nós já havíamos comentado sobre isso também. Isso para mim é meio esdrúxulo. Isso. Nós temos de pensar que nós temos um grave defeito também, de modo especial na literatura infantil, de tentar poupar as crianças do mal, da perversidade, da morte. Então nós tentamos, de uma forma ou de outra, poupar as crianças. Então as obras literárias infantis, de modo especial de uns 20 anos para cá, elas procuram não tocar em temas polêmicos. Por que os pais não querem? Porque não vai vender e porque os próprios pedagogos são contra. São contra, como é a própria questão dessas músicas infantis. Grande parte dessas músicas infantis já foram modificadas há muito tempo. Hoje não se canta como se cantava há um tempo atrás. Só que isso não quer dizer que antigamente havia mais violência do que hoje. Eu não consegui até agora conseguir estabelecer uma relação entre a mudança desse tipo de música e a diminuição na violência no interior das escolas, de modo especial em relação ao bullying. Hoje o bullying continua sendo tão alto quanto era antigamente, se não mais, porque hoje nós temos muito mais instrumentos para a perversidade do bullying, que são as redes sociais, a que todos têm acesso hoje. Não é mudando isso que você vai mudar a sociedade, mas exatamente fazendo o contrário, como eu estou sempre mostrando. Usar disso para fazer uma contração. Então nós temos de fazer ações contrárias a isso, mostrando isso, indicando que tais imagens são negativas, não simplesmente suprimindo, porque não é mostrando a fantasia de um mundo cor-de-rosa, segundo esses padrões que querem ser construídos, que nós vamos mudar a sociedade. Pelo contrário. Nós temos de dar consciência aos nossos jovens, nós temos de dar consciência às nossas crianças. Só que muitas vezes o que acontece? Os pais não têm tempo para isso, ou os pais se eximem de sua obrigação. Então os pais preferem relegar ou delegar tais obrigações para a escola, ou para as babás, ou para quem quer que seja que vai tomar conta dessa pessoa. Então é muito fácil, como eu próprio sofri em escolas em que eu dava aula, em que os pais iam com 1000 pedras em cima de um trabalho pedagógico que a gente estava desenvolvendo. Por quê? Porque os pais eles não querem aceitar determinados livros que levem os seus próprios filhos a compreender a totalidade do mundo. Eles preferem muitas vezes que fiquem presos dentro de um mundo muito pequeno para que ele possa crescer dentro dessa redoma de vidro. E por isso que eu sou contra. Realmente eu acho que não é mudando tais músicas, tais situações, que você vai mudar e vai melhorar a sociedade.
Pelo contrário, isso demanda trabalho, trabalho e conscientização. Primeiramente, o professor precisa conhecer tais imagens. O professor precisa entender a relação dessas imagens. A grande questão das fábulas é a grande questão dos contos de fada. Nenhum conto de fada dos antigos, ainda dos irmãos Grimm, são tão simples de se ler. Disney, a Walt Disney, as indústrias Disney, os filmes é que tornaram esses contos de fada palatáveis aos olhares das crianças e dos adultos. Nós vivemos numa fantasia criada pelo cinema. Por quê? Para nós não interessa mais ler tais contos e entender a totalidade, a complexidade desse material literário. Vocês veem como a coisa é muito mais complexa do que nós imaginamos? Então é muito mais simples eu falar o quê? Vamos apagar. Vamos cortar. Cortando, tá ótimo. Por quê? Eu não vou ter trabalho. Eu não vou ter trabalho intelectual para compreender. Eu não vou ter trabalho intelectual para ensinar os meus filhos a ler com clareza e com completude tais textos. Então é mais fácil simplesmente suprimir. Como você bem disse, Mário, eu acho, voltando à questão do texto literário, ao tirar determinados trechos, você torna este mundo literário muito mais cor-de-rosa, muito mais irreal do que a realidade mostra. E isso é extremamente pernicioso. É muito pior do que a realidade nua e crua que ele mostra. Mas é cômodo para pais e educadores, de modo especial para os editores e para aqueles que recebem os dividendos dos seus avós, dos seus bisavós, que são aqueles que detêm os direitos autorais de determinados autores. Para eles é ótimo. Toda a polêmica vai fazer com que venda mais, com que eles sempre recebam mais. Agora eu pergunto, será que isso vai surtir o efeito desejado? Será que isso vai valer a pena realmente? O tempo vai dizer para nós. Nossa, professor, quantas questões interessantes aqui, né? E mais uma reflexão que eu trago é justamente essa: apagar o passado e inserir as pessoas dentro de bolhas. Como as pessoas vão ter contato com o mal e como elas vão conseguir combater esse mal, se livrar dele, né, no sentido de saber discernir o que está acontecendo, se elas não tiverem contato com essas histórias? Muito bem colocado, professor. Os defensores, inclusive, do revisionismo cultural, eles vêm trazendo, né, essas questões e dizendo que seria uma forma de resistência à narrativa cultural dominante. Porém, como o professor bem colocou, resistência maior seria conhecer todas as narrativas existentes para saber discernir qual o caminho a seguir ou não, não é mesmo, professor? Um exemplo que a gente havia colocado, você havia colocado no início, o próprio Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo Allan Kardec, é abarrotado de figuras extremamente racistas, que fazia parte o quê? Não esqueçam, Allan Kardec é do século XIX. Ele é um homem do século XIX. Ele estava ligado dentro da ciência do século XIX, que era extremamente racista, era extremamente eugenista. Então você não consegue mudar isso. Então hoje simplesmente se apaga. Não, vamos reescrever isso daí para dizer que Allan Kardec era um santo. Não é assim que funciona. Da mesma forma a Bíblia. Quantas pessoas usam a Bíblia para dominar as outras? Ainda não teve quem quis reescrever a Bíblia, né? Porque aí seria uma complicação muito maior, né? Então, por quê? Mas seria, dentro dessa linha, seria o caso, né, professor? Mas é óbvio, se for seguir, vamos seguir tudo. Só que a questão não é reescrever a Bíblia, Exatamente. É compreender todo o processo pelo qual um determinado povo passou, para que tais erros não se repitam. Eis a questão, e é esse que é o grande problema, que as pessoas se eximem. Por que dá trabalho?
Olhem a quantidade de livros aqui. Exatamente. Isso tudo você tem de ler para entender, para compreender as imagens que são formadas. Agora, quem vai hoje se dar ao luxo? As pessoas não leem nem bula de remédio. Já perguntaram para mim, nossa, você lê bula de remédio? Eu falei, eu leio a bula inteira. Que é extremamente necessário. Né? Pronto, agora as pessoas não leem nada. Então acabou e não querem mais. Agora, como é que eles vão querer pegar um texto cabeludo e vão, não, prefiro me eximir da coisa. Então tudo bem. Porque tem uma série de questões. É o trabalho da reeducação, é o trabalho e a questão comercial também. Muito bem, várias questões levantadas aqui. E você, o que acha? Comente aí com a gente. Como a gente sempre fala aqui, não é uma questão de ser a favor ou contra, é uma série de questões a ser analisadas. Comente, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, pessoal. Professor Jack, mais uma vez aí, obrigado pelos esclarecimentos. Nós estamos aqui para isso. Volto a dizer, inscrevam-se no canal, comentem, é muito importante para nós, é muito importante que as pessoas conheçam, passem isso para as outras pessoas, pessoal. Vamos levar conhecimento verdadeiro, não fake news, não papos, não coisas furadas, não. Aqui nós somos pesquisadores, nós trabalhamos com a questão da imagem, nós trabalhamos com a questão da palavra. Isso para nós é muito importante, tá bom? Bom, hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.